Chegamos a mais uma semana de Guerreiros do Sol, a novela do Globoplay que explora temas como amor, amizade, irmandade e vingança. Tudo isso em meio ao Grande Sertão. Eu particularmente estou adorando a novela. Eu acho de verdade que é uma das melhores produções brasileiras desse ano e estou adorando fazer cobertura dela aqui no meu canal. Mas eu preciso ser sincero com vocês que esses vídeos que eu estou fazendo sobre a novela não está tendo o alcance esperado. Isso porque quando eu decido cobrir uma novela ou série aqui no meu canal, eu dedico basicamente todo o meu tempo a essa produção e mergulho de cabeça nessa história. Mas se a minha audiência, que são as pessoas que são inscritas aqui no meu canal, não estão gostando o suficiente ou assistindo o suficiente, eu preciso começar a repensar o meu conteúdo aqui. Isso porque eu dependo do engajamento e visualizações de vocês para continuar com o meu trabalho. Então o que eu quero dizer é que se você está assistindo Guerreiros do Sol e está gostando de acompanhar os meus vídeos sobre os capítulos semanais aqui no meu canal, por favor, comente mais nos vídeos. Deixa o like e compartilha para as pessoas que também estão assistindo a novela. Isso vai me ajudar muito com as visualizações e eu vou entender que vocês estão gostando da minha cobertura aqui. Aproveita se você chegou até aqui por acaso e se inscreva caso não seja inscrito também. Mas dito isso, eu pretendo continuar a minha cobertura sobre a novela aqui, pelo menos por enquanto. Bom, como todos sabem, a novela está sendo lançada com 5 capítulos semanais toda quarta-feira. Nessa semana foram lançados os capítulos do 16 ao capítulo 20, chegando aí a quase a metade da novela, sendo que ao todo serão 45 capítulos. E é desses capítulos que a gente vai falar aqui agora, então lembrando que esse vídeo aqui contém spoilers. Bom, para ser sincero, de todas as levas de capítulos que a novela lançou, essa foi, para mim, a mais fraca. Não que a novela esteja ruim, na verdade longe disso, mas é que ela deixou o nível tão alto, num patamar tão acima, que a gente sempre espera o melhor dessa história. E aqui, nesses capítulos, eu senti que eles foram mais como uma transição de uma história para outra. Na primeira parte da novela, a gente viu os irmãos entrando no cangaço e brigando com a polícia, aí teve todo o arco do Josué tentando ficar com a Rosa, enquanto vários outros personagens tinham diversos dilemas e histórias ali sendo trabalhadas. Mas aí a trama mudou, grandes personagens acabaram morrendo, e agora os dois protagonistas, que são a Rosa e o Josué, estão finalmente juntos, e a guerra está ficando cada vez mais intensa e perigosa, de modo que a gente vê bastante ação e sangue nessa parte da história. Mas eu senti que esses capítulos dessa semana serviram para nos introduzir a segunda parte da história. E aí a gente vê um pouco os personagens meio perdidos e andando em círculo. A própria Otília, por exemplo, tem uma conversa com o Tatarana e dizem como ela tá perdida nessa parte da vida. E eu senti que isso tá acontecendo com vários outros personagens também. Mas mesmo assim, eu acho que teve momentos muito bons nesses capítulos e perdas muito importantes. Para começar pela morte do Peixinho, que eu já sabia que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. O Peixinho era aquele garoto de recados, filho do sanfoneiro e também cangaceiro, e se arriscava demais ali, levando e trazendo o recado dos cangaceiros. A gente vê desde o começo o desejo dele de fazer parte do bando e acaba aproveitando ali da grande guerra que acontece em Santa Cruz para lutar com eles contra a polícia. Mas como ele era muito jovem ainda, acaba se precipitando e morrendo no meio do confronto. Foi uma morte bastante sentida pelos personagens e eu senti que a história deu o devido valor para esse personagem bastante cativante. Embora eu consiga notar ali que o ator destoava um pouquinho do resto do elenco por ter um sotaque mais carioca. Volta e meia, quando ele falava, eu sentia o chiado do carioca, né, bem característico, e isso meio que me afastava um pouquinho da história. Mas não era nada demais, afinal ele é um ator muito jovem, e enfim, tem muita coisa para aprender. Foi só um detalhe ali que eu acabei notando. O fato é que o Peixinho morreu, algo muito triste ali para os cangaceiros, afinal ele era muito importante porque ele levava e trazia recados, mas também era um garoto muito querido, principalmente, claro, pelo seu pai, que fica muito abalado ao saber da notícia. Mas essa não foi a principal morte da novela nesses capítulos. A gente teve, por fim, a morte de um dos irmãos Alencar. Eu chutava que o primeiro a morrer dos irmãos seria o Sabiá, mas como agora o arco dele está em volta ali da Petúnia e da filha deles, ia ser muito cruel matar esse personagem nessa parte da história. Então acabou sobrando pro Milagre. Sim, o irmão favorito do Josué acaba morrendo pelas mãos do Arduino. E, gente, eu sempre vou ficar horrorizado com o fato do Arduino querer matar, assim, a sangue frio, os seus próprios irmãos. Eu sei que isso pode acontecer e que deve acontecer na vida real e tudo mais, mas me choca o nível de perversidade desse personagem. E olha que eu sou filho único, eu não tenho irmãos, mas eu fico chocado como alguém pode querer matar, assim, a sangue frio,
alguém do seu sangue. O Milagre acaba sendo capturado no grande confronto em Santa Cruz e é torturado ali para entregar onde está a grande fortuna do Josué. Como ele acaba não entregando onde a fortuna está escondida, ele recebe as mais severas punições a mando do seu irmão mais velho. E quando o Milagre é resgatado pelo Josué, que inclusive dá uma quantia ali de dinheiro para o policial que fazia a guarda dele, e me fez até me colocar no lugar desse policial nessa história, porque se me oferecessem um dinheiro que iria mudar a minha vida, eu não pensava duas vezes antes de largar tudo para trás, né, e ir embora. E é o que de fato o policial faz, ele não pensa duas vezes e deixa, né, o Josué resgatar o Milagre. Mas o Milagre volta muito ferido ali pelas torturas. Inclusive eu achei que ele iria ficar cego e aí o personagem iria ganhar um outro sentido na história. Mas no fim, ele acaba não resistindo e morrendo nos braços do Josué. Uma morte também muito sentida para os personagens. Ele acaba sendo enterrado, inclusive, no mesmo lugar do seu pai. O Milagre foi um personagem muito interessante, mas para ser sincero, ele estava meio perdido ali na história mesmo. O Josué, que é o grande protagonista, tem o arco dele ligado à Rosa. O Sabiá agora tem uma filha com a Petúnia. O Arduino é o grande vilão e o Milagre meio que apostava ali todas as suas fichas na Otília. Mas sabemos que a Otília gosta, na verdade, da Jânia, não gosta dele. Então ele meio que sobrava ali na história. Mas essa morte dele vai colocar muito mais gasolina nesse fogo da vingança do Josué. Ele mesmo fala que agora sim não tem mais volta, que quer a cabeça do Arduino na mesma intensidade que o irmão, que é a dele. Eu ainda me pergunto se o Josué vai ser capaz de matar o seu próprio irmão. Falo isso porque naquele confronto de Santa Cruz, ele consegue atingir o Arduino e a gente vê como ele fica abalado com isso. Inclusive, ele até poderia ter matado o Arduino ali com um tiro na cabeça ou no peito, mas decide não dar o tiro letal. Então eu tenho minhas dúvidas se ali na hora H, quando ele estiver frente a frente com o irmão, se ele vai conseguir fazer isso. Mas se ele não conseguir, eu tenho certeza que o Arduino não vai pensar duas vezes antes de dar um tiro na cabeça dele. E por falar nesse confronto que aconteceu, as cenas são bem legais. É tiro para todo lado, os cangaceiros e policiais correndo de um lado para o outro, e o Arduino como um exterminador do futuro, com uma metralhadora mandando bala em todo mundo. E todo mundo mesmo, inclusive ele mata o padre da cidade dentro da igreja, o que me deixou muito chocado. Agora falando dos personagens principais da história, a Rosa e a Otília vão com os cangaceiros depois de matarem o Idálio lá na fazenda. E como eu previ, a Jaina decide ficar na fazenda e tocar os negócios do seu falecido sogro. Mas eu confesso que eu esperava ver mais essas mulheres entrando no cangaço. Mas isso não acontece tanto, pelo menos não com a Otília. O arco da Otília nesses capítulos foi de ir de um lado para o outro. Ela fica na fazenda com a Jaina, inclusive tem um momento ali que elas estão ficando juntas, e o Tatarana, que estava gostando da Jaina, vê aquela cena, né, e vai embora, ele decide não ficar. Eu espero que ele apareça, porque é um personagem que acabou me cativando ali ao longo da história, mas também a Otília fica um pouco lá com a Rosa e os cangaceiros, e também vai resgatar os seus pais. Isso porque a polícia vai buscar os pais delas pelo envolvimento que a Rosa tem ali com o Josué. E acabam jogando eles no centro dos flagelados, que nada mais é que um centro ali criado pelo Arduino para esconder os pobres da cidade. Sempre que aparece alguém com fome pedindo abrigo, eles jogam essas pessoas nesse centro para ter as piores condições de vida possível. É basicamente esconder a fome e a miséria ali do sertão. Os pais das meninas vão parar nesse lugar e a Otília dá um jeito de ir lá vestida de freira para resgatar os pais. Mas o pai dela acaba tendo o mesmo destino que a mãe do Josué. Ele não suporta os traumas que viveu e acaba voltando a ser criança. Aí tem a cena dele lá na igreja com a mãe do Josué, eles ali desenhando e tudo mais. Eu esperava que o pai delas tivesse uma certa redenção e até pedisse perdão para Rosa por tudo que ele fez e falou, mas eu acredito que isso não vai acontecer, pelo menos não a princípio. Ainda falando nesse centro dos flagelados, tem o arco daquela família pobre que aparece há alguns capítulos atrás. O Arduino acaba tirando a esposa e os filhos de lá, justamente porque ele se interessa pela mulher e quer se deitar com ela. O que demonstra como esse personagem é ruim em todos os aspectos. Isso porque até então ele parecia ser movido pelo ódio apenas contra os seus irmãos, mas fica claro que ele pode fazer mal a quem quer que seja. Ou seja, ele não exclui ninguém, ele faz mal para todo mundo, incluindo a Valiana. Afinal, ele manda ela embora da sua própria casa. E por falar na Valiana, ela vai ter um arco bem interessante agora. Ela vai ficar lá
na igreja do Padre Bida depois da cirurgia que teve, que por sinal parece ter sido um grande sucesso. E o lance é que ela tá começando a se atrair pelo padre, e a gente pode ter talvez um romance proibido entre eles. Sabemos que histórias assim, envolvendo padres e amores e tal, são bem interessantes. Eu tô bem curioso para ver como o Padre Bida vai lidar com essa história. Aí, tá vendo? Até o Padre Bida tem um certo desenvolvimento ali do seu personagem entre, né, os irmãos, e o Milagre não tinha. Pois é, coitado. Enfim, falando da Rosa agora, pra ser honesto, eu senti que a Rosa perdeu espaço nesses capítulos. O arco dela tá envolto ao Josué, o que é bem previsível, né? Mas parece que a personagem tá ali só para servir de apoio a ele e ajudar as pessoas do cangaço, como a Petúnia e a Adelzira, por exemplo. A Rosa, de uns capítulos atrás, era cheia de si, com muitas opiniões e tinha muita personalidade. Eu espero de verdade que isso não se apague e que não se concretize aquela frase muito batida de que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Afinal, ela não tá atrás do Josué, ela tá ao lado dele, né? Ela é também ela consegue ser uma grande líder e eu espero que eles explorem esse lado dela. No mais, eu acho que é isso, a história tá avançando bastante, alguns personagens estão morrendo, né, personagens importantes, os personagens vivos estão usando desse ódio, né, desse luto para entrar cada vez mais fundo nessa guerra, e o plano de fundo está sendo bastante trabalhado também, como a criação das ferrovias de trem que ligam o Brasil e o avanço da tecnologia das coisas, como no caso da fotografia. É muito legal ver como era o Brasil antigamente. E eu acho que eles estão conseguindo retratar isso muito bem. Enfim, eu tô gostando bastante da novela até aqui, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando, lembrando que é muito importante o comentário de vocês, porque vai fazer com que eu entenda que vocês estão gostando tanto do meu conteúdo quanto da novela, então, por favor, vamos conversar daqui embaixo. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante, se inscreva se não for inscrito, e uma curiosidade é que hoje, na quarta-feira, vai ser lançado o primeiro capítulo de Guerreiros do Sol na TV aberta, na Globo, logo após a novela Vale Tudo. Então, se você quiser assistir na TV aberta, fica a dica aí. Na quarta-feira que vem vão ter novos capítulos de Guerreiro do Sol, vou assistir e trago o conteúdo aqui pra vocês. É isso, até a próxima, tchau!